Olá pessoal, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Hoje, galera, vou trazer para vocês aqui as atividades complementares de matemática. Questão número 1. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 4 cm de largura, 32 cm de comprimento e 2 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm formato de cubo é igual a... A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é calcular aqui o volume do paralelepípedo. Para calcular o volume do paralelepípedo, basta a gente multiplicar a largura, que é 4 centímetros, vezes o comprimento, vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura é a nossa espessura. Quando falamos volume de paralelepípedo, nós devemos multiplicar as 3 dimensões que tem o paralelepípedo. E vamos fazer isso agora. 4 vezes 32, e depois eu multiplico por 2. Vou fazer o seguinte, 4 vezes 2 aqui é 8. 8 vezes 32, vou fazer aqui no cantinho. 32 vezes 8. 2 vezes 8 é 16, sobe 1. 3 vezes 8 é 24, com 1 que foi, é 25. Então, o volume do paralelepípedo é 256 centímetros cúbicos. Lembrem-se, as unidades de comprimento aqui das dimensões do paralelepípedo estão em centímetros. Agora, sabendo o volume do paralelepípedo, a gente consegue calcular a aresta do cubo. O comando da questão nos disse que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. VC, volume do cubo, é igual a VP, volume do paralelepípedo. Tendo essa informação em mãos, a gente vai fazer o seguinte. O volume do cubo ele é dado pela seguinte fórmula. É a medida da aresta elevada a 3. Como o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo, que é igual a 256 centímetros cúbicos, no lugar de VC aqui, a gente coloca 256 centímetros cúbicos. Então, a aresta ao cubo é igual a 256. Galera, como que a gente vai fazer para achar o valor de A? Que a gente quer achar a aresta. Não é a aresta ao cubo. É só a aresta. Observem com o professor que esse 3 aqui ele é expoente de A. O professor vai passar ele para o outro lado, com a sua operação inversa. Qual é a operação inversa de potência ao cubo? Eu escutei aí que é raiz cúbica. A gente vai calcular a raiz cúbica de 256. E para fazer isso daqui, a gente deve fatorar o 256. Fatorar, professor? Sim, fatorar. Fatorando aqui, galera, a gente vai escrever o 256 na forma de potência. Só que eu vou agrupar de 3 em 3. Esses 3 números 2 aqui, a gente tem 2 ao cubo. Esses outros 3 números 2 aqui, a gente também tem 2 ao cubo. E aqui sobrou esses 2 números 2, que eu não vou fazer nada com eles, porque a gente não tem agrupamento de 3 números 2 se multiplicando. A gente pode multiplicar e deixar o 4 como resposta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa fatoração e levar aqui para a raiz cúbica. A é igual a raiz cúbica de 256, que é 2 ao cubo, que multiplica 2 ao cubo, que multiplica 4.
Como o índice da raiz é 3 e o expoente é 3, aqui é 3, tá, galera? É raiz cúbica. A gente pode fazer o seguinte, vapo nesse 3, vapo nesse 3 e vapo nesse 3. Esse número 2 e esse número 2, eles saem da raiz e vai ficar assim. A é igual a 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes a raiz cúbica de 4. Porque a gente não consegue tirar esse 4 da raiz. 2 vezes 2, A é igual a 4 vezes raiz cúbica de 4 centímetros. Essa daqui é a medida da aresta. Essa daqui que o professor calculou é a medida da aresta. Não tem essa alternativa aqui na questão número 1. Quem fez essa questão pensou a questão de forma errada. Aí você vai vir aqui, coloca aqui letra E, 4 raiz cúbica de 4 centímetros. Esse é o gabarito. A questão número 2 pediu para a gente calcular o volume do cubo de aresta medindo 10 centímetros. Como eu disse na questão anterior, o volume do cubo é dado por quem? Pela aresta elevado à terceira potência, elevado a 3. Nesse caso, o A da aresta vale 10 centímetros. Então, basta a gente fazer o volume do cubo é igual a 10, que é o valor de A, elevado a 3. 10 elevado a 3, a gente faz assim, ó, é 10 vezes 10 vezes 10. É uma potência. O expoente 3 aqui mandou você repetir a base 3 vezes. Aí você repete o 10 uma vez, o 10 pela segunda vez e o 10 pela terceira vez e multiplica. 10 vezes 10 aqui é 100. E 100 vezes 10, isso aqui nos dá 1000. Como é centímetros, a medida da aresta, o volume é centímetros cúbicos. Então, é 1000 centímetros cúbicos. Gabarito aqui, letra C. Essa daqui tem respostas. Continuando aqui, galera, a semana número 2, a gente vai calcular aqui, novamente, o volume de sólidos geométricos. Agora, a gente vai calcular o volume desse prisma aqui de base quadrada. E o volume de prisma tem uma fórmula para isso. A gente vai pegar a área da base e vai multiplicar pela altura. Nesse caso aqui, a área da base é um quadrado. A área de quadrado é lado vezes lado. O lado aqui, galera, da base mede 12. Então, vai ser a área da base é igual a 12 vezes 12. A área da base aqui vai ser 144 centímetros quadrados. Porque centímetros vezes centímetros é centímetros quadrados. A área da base é esse valor. A nossa altura, h, é 40 centímetros. Sabendo das duas informações, a gente coloca na fórmula. O volume do prisma vai ser a área da base, que é 144 centímetros quadrados, multiplica por 40 centímetros, que é a altura. Fazendo aqui essa multiplicação, o volume do prisma é igual a 5.760 centímetros cúbicos. Lembrando, medida linear é dada em centímetros. Nesse caso aqui, da unidade de comprimento dada. Medida de área é dada em centímetros quadrados. Unidade de área é sempre elevada a 2. Centímetros quadrados, metros quadrados. Nesse caso aqui, a gente tem centímetros quadrados. Unidade de volume é sempre elevada a 3. Nesse caso, centímetro cúbico. Por isso, o gabarito aqui é a letra A. A questão número 4, galera, é muito parecida com a questão anterior. Porém, o nosso sólido muda. A gente tem aqui um corpo redondo que é o cilindro. Mas, para calcular o volume do cilindro, a gente multiplica a área da base vezes a altura. A área da base aqui é a área de um círculo. Como é que a gente calcula a área de círculo? É π vezes
o raio ao quadrado. Nesse caso aqui, o exercício pediu para a gente adotar o valor de π como sendo 3,14. Então, no lugar de π aqui, eu coloco 3,14. O raio. Aonde está essa medida aqui, galera? O raio do círculo, ele é um segmento que vai do centro do círculo até a borda do círculo. Nesse caso aqui, é 2 metros. É 2 elevado a 2. Calcula a primeira potência. A área da base vai ser igual a 3,14 vezes 2 elevado a 2 é 4. Agora a gente vai multiplicar 3,14 vezes 4. E isso nos dá 12,56 metros quadrados. A altura, a gente já tem aqui, a altura do cilindro, que é 10 metros. A gente tem área da base, a gente tem altura. Então, partiu para o braço. O volume do cilindro vai ser 12,56 metros quadrados, que é a altura do cilindro. Nesse caso aqui, desse reservatório, que multiplica 10 metros, que é a altura desse reservatório. Fazendo essa multiplicação, o volume do cilindro vai ser 125,6 metros cúbicos. Essa daqui é a resposta. E você encontra ela na letra D. E aí, pessoal, vamos corrigir aqui a semana 3, questão número 5. A gente tem um gráfico aqui e a gente quer marcar a alternativa correta. Esse gráfico aqui, o eixo horizontal são as alturas em metros. O eixo vertical aqui é o peso em quilos. Vamos à leitura da questão. Ao marcar no gráfico o ponto de interseção entre as medidas de altura e peso, saberemos localizar a situação de uma pessoa em uma das 3 zonas. Para aqueles que têm 1,65 metros e querem permanecer na zona de segurança, o peso deve manter-se aproximadamente entre... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar esse gráfico. Aproximando, vocês vão perceber aqui que eu já coloquei aqui o valor aproximado de 1,65 para as zonas aqui de alerta e zona de risco, porque essa pessoa tem que permanecer na zona de segurança, então a gente vai ter o intervalo. 1,65 está entre 1,64 e 1,66, por isso que eu coloquei aqui. E isso aqui nos dá aproximadamente aqui, para sair da zona de alerta e entrar na zona de segurança, 55 quilos. Ou seja, é o limite inferior. O limite superior, para sair da zona de segurança e chegar na zona de risco, a gente tem esse valor aqui, aproximado. De quanto, galera? Olha só, muito próximo de 70 quilos. A gente pode colocar 68 quilos. Com isso, pessoal, o nosso gabarito aqui é letra C, 55 e 68 quilos aproximadamente. A questão número 6 aqui, a gente tem uma tabela das temperaturas mínimas registradas em uma cidade do Rio Grande do Sul. Então, a gente quer passar essa tabela aqui para o gráfico. E o gráfico que melhor representa essa tabela aqui, galera, é a letra C. Vocês podem ver aqui, na segunda-feira, a temperatura de 2 graus. Até fiz aqui um círculo para mostrar para vocês. Na terça-feira, a temperatura é de 0, ou seja, fica aqui no eixo horizontal. Na quarta, a temperatura é de -1. Na quinta, a temperatura é de 3 graus, está correta com a tabela. Na sexta, a temperatura aqui é de 2 graus, que nem eu mostro aqui no círculo para vocês. No sábado é de -2 e no domingo é de 0 graus. O único gráfico que representa essa tabela é a letra C. Agora, pessoal, a gente vai para a semana número 4. Essa semana número 4 aqui, a gente tem a questão número 7, que é uma questão de probabilidade. Probabilidade da união de 2 eventos. A gente vai definir aqui, galera, o evento A, que é a probabilidade do número ser maior que 40. Esse aqui é nosso evento A. E o número ser par é nosso evento B. Vamos ler a questão. Os bilhetes de uma rifa são numerados de 1 a 100. A probabilidade do bilhete sorteado ser um número maior que 40 ou par é: quando tiver
Essa palavrinha aqui, ou, galera, ou, é de união. Então, nossa solução final vai ser o cálculo da probabilidade de A ou, que é união, B. E como é que a gente calcula isso? Existe uma fórmula para isso. É a probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de acontecer o evento B menos a probabilidade de acontecer o evento A interseção com o evento B. A gente vai fazer cada um separadamente. Eu vou colocar aqui no rascunho. Probabilidade é uma fração ou porcentagem que a gente vai determinar aqui para a gente marcar uma das alternativas. A probabilidade, o cálculo é o seguinte, vai aparecer na tela de vocês e agora. É o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Nesse caso aqui, para as 3 probabilidades que a gente vai calcular, o denominador, o que fica na parte de baixo da fração, é o número 100. Porque são 100 números possíveis para cada um dos 3 eventos. Agora, para o evento A, o número é maior que 40. Vocês concordam comigo que de 41 a 100 a gente tem 60 números? Então, a probabilidade do número ser maior que 40 é 60 sobre 100. Deixa assim, não simplifica. Agora a letra B. Qual é a probabilidade do número ser par, de 1 a 100? Vocês concordam comigo que de 1 a 100 eu tenho 50 números pares e 50 números ímpares? Então, a probabilidade do número ser par, que são os números 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, vai ser 50, que é o nosso número de casos favoráveis, são 50 casos favoráveis, são 50 números pares, vai ser 50 sobre 100, a nossa probabilidade. Agora, esse terceiro evento aqui acontece as duas coisas ao mesmo tempo. O número tem que ser maior que 40 e ser par. Observem comigo alguns desses números. É o 42, é o 44, é o 46, é o 48, é o 50, é o 52 e assim por diante até chegar no número 100. São números maiores que 40 e pares. No evento A, a gente determinou os números maiores que 40. E vocês concordam comigo que são 60 números, que são os casos favoráveis da probabilidade de A? Nesses 60 números, a gente tem números pares e números ímpares. A metade é par e a metade é ímpar. Significa, então, galera, que são 30 números pares maiores que 40. Vocês podem contar se vocês quiserem aí, beleza? Estão aqui as nossas probabilidades. Agora eu vou substituir na solução final. Vocês podem perceber que o professor foi esperto, não simplificou, porque os denominadores são iguais. E quando a gente faz continhas com denominadores iguais, quais continhas? De adição e subtração? A gente pode repetir o denominador, que é 100, e operar os numeradores. 60 mais 50 é 110, menos 30 é 80. E observe aqui com o professor, galera, que 80 sobre 100 é a nossa probabilidade. E vocês já viram aqui no canal que essa fração centesimal, representa essa porcentagem aqui, 80%. O 80 fica aqui, o 100, que é o denominador, vira esse símbolo aqui de porcentagem, 80%. E observem que a letra C e a letra D possuem a mesma resposta. Então, para ficar completo, marca aí, galera, a resposta é letra C e letra D. Ou simplesmente elimina aí a letra D
e deixa o gabarito letra C. Fica a seu critério. Questão número 8. Um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de 50 cartões, numerados de 1 a 50. Determine a probabilidade do cartão retirado ser o número primo. Então, galera, isso daqui, ser um número primo, é o nosso evento. Ou seja, é o nosso evento que nós vamos determinar aqui os casos favoráveis. A fração que representa este evento é... Então, nossa solução é a probabilidade do evento E, que é um cartão ser retirado ser primo. É o nosso número de elementos do evento, que é o nosso número de elementos de casos favoráveis, sobre o número de elementos dos casos possíveis. Os casos possíveis, a gente sabe que são 50 cartões. São 50 cartões possíveis. Os números primos de 1 a 50, galera, vai aparecer aí na tela de vocês. Esses números são o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, o 17, o 19 e assim por diante. Se vocês contarem, a gente tem 15 números primos de 1 a 50. A gente vai simplificar, divide aqui por 5 no numerador, divide por 5 no denominador e a gente chega na fração 3 décimos. Por quê? 15 divide por 5 é 3 e 50 divide por 5 é 10. Feito isso, a gente tem essa aqui é a resposta, é a probabilidade. Gabarito, letra D.